Meu Deus, a mente de Cristo. Como um homem comum pode ter a mente de Cristo? Eu falei no último vídeo sobre esta introdução dessa problemática de como um homem pode ter a mente de Cristo. E hoje eu quero falar especificamente sobre 1 Coríntios 2,16. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Como é que um homem comum pode ter a mente de Cristo dentro desse propósito, desse princípio? Se você observar e ler todo o capítulo de 1 Coríntios, no capítulo 2, você vai ver que ele está ali mostrando como aquela igreja, ela via a pregação do evangelho, como ela avaliava a própria pregação do apóstolo Paulo, como ele se importava, e como eles estavam influenciados e preocupados com o nível de sabedoria humana. O que não é diferente dos nossos dias de hoje. Como eles estavam preocupados com níveis de sabedoria humana, de palavras de retórica, de pessoas expositivas e realmente empolgantes e motivadoras. Eles estavam envolvidos naquele cenário e eles gostavam daquilo. Então aquele paralelo, aquela comparação, trouxe então aquela informação até o apóstolo Paulo, que escreve a eles, tentando corrigir aquilo e mostrando a sobreexcelente glória do Senhor, para que aquelas influências, principalmente da filosofia grega, da cultura helenística, que havia na época, de pensamento, de grandes pensadores e filósofos que existiam na época, já do pós-platonismo, né? Depois da era de Platão. Platão está 3, 4 séculos antes de Cristo. Mas os coríntios, eles tinham essa grande influência grega. Então, eles tinham essa tendência de valorizar mais a eloquência, a retórica, as palavras de efeito, do que realmente a revelação e aquilo que era vivido no interior e no coração deles. Não sei se está dando para você entender isso. Então, dentro disso, eles passaram a trazer como que uma espécie de cobrança para o apóstolo Paulo, se o evangelho tinha isso também para oferecer, porque eles estavam preocupados na aparência, na forma que era apresentada a coisa e não no conteúdo. E é muito perigoso quando as pessoas estão preocupadas com o ritual e com a aparência das coisas e não estão observando o conteúdo verdadeiro que as coisas têm. As pessoas amam a aparência. Eu e você fomos chamados para enxergar a essência, porque esse é o poder e a verdade da cruz. A aparência da cruz não é nada agradável. Um homem todo ensanguentado, crucificado, ofegante, perdendo a vida, né? Mas a essência da cruz, esta sim, ela transforma a maldição em bênção nas nossas vidas. Então, sabe o que acontecia? Os coríntios, eles estavam sendo persuadidos por artimanhas de Satanás que estão agindo nos dias de hoje. Uma espécie de humanismo disfarçado, como se o homem estivesse no centro, a força do homem fosse realmente o importante, e aquilo é que era o determinante para que eles pudessem viver alguma coisa. E se alguma coisa que alguém fizesse não estivesse revestido por aquilo, não era bom, não era legal, não poderia ser o melhor. Era como se eles olhassem e se realmente o evangelho não estivesse vestido daquela maneira, não seria agradável, não seria bom, não seria verdadeiro para eles. Mais uma vez eu digo, estavam de olho na aparência, na eloquência e não na essência. Então a mente de Cristo está relacionada a uma essência que precisa estar dentro do teu coração, no teu interior. E é isso que realmente vai fazer a diferença na tua vida, em nome de Jesus. Diante disso, o apóstolo Paulo sabia que eles estavam com uma tendência humanística, carnal, abrindo uma brecha muito grande para serem roubados pelo inimigo. Então é onde ele diz, a minha pregação não consistiu em palavras de vã persuasão e nem de filosofia humana, nem de retórica humana, mas consistiram na revelação do Espírito e na manifestação do poder de Deus. 1 Coríntios 2, 5 e 6. Percebe? Um padrão diferente, uma relação diferente com essa grande verdade. Então, a palavra verdadeira de Deus e o Evangelho está focado exatamente na revelação do Senhor, na obra da redenção. E não se alguém fala alto ou baixo, se alguém fala de uma maneira ríspida ou grosseira, se alguém fala de maneira calma ou mansa. Mas na verdade da revelação do Espírito de Deus que trabalha no coração do homem. E é daí a diferença entre aquele que tem a mente do mundo, a mente do homem, e aquele que tem a mente de Cristo. Eu vou falar sobre a mente do homem logo em seguida, fique de olho, que você vai aprender muito com isso, tenho certeza. Então,
esse assunto, ele só pode ser considerado da melhor maneira possível como? Quando você conhece a revelação do Cristo que foi crucificado. Essa é a mente de Cristo, essa é a mente de Deus. Qual é a mente de Deus? A mente de Deus é que confunde os princípios e os valores dos homens. Que os próprios judeus esperavam um imperador que fizesse frente a Roma com seu exército, ou dos coríntios, ou dos gregos e romanos e da cultura da época, que esperava alguém que falasse algo que sobrepujasse a cultura da filosofia que existia. Mas a verdade da mente de Cristo está relacionada à revelação de que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Está relacionado àquele que pode transformar o homem, não porque transforma o exterior, mas porque transforma o interior, não como socialismo ou outros ismos que existem, comunismo, etc, etc, que podem existir, humanismo e não sei o que. Sabe por quê? Porque esses todos prometem transformar de fora para dentro, mas o Cristo transforma de dentro para fora. E estas todas situações humanas, elas garantem e levam a pessoa a uma vida boa, mas não a podem tirar do inferno e das mãos do diabo. Mas a verdade da mente de Cristo, estabelecida pela revelação da salvação, ela te tira do inferno e te coloca na luz, te coloca no céu. Ela escreve o teu nome no livro da vida. E esta é a diferença daquele que serve e daquele que não serve a Deus. Agora veja só, Mateus 5, 27, veja. Ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Meu Deus! Jesus, então, estabelece um padrão, simplesmente no pensamento, no desejo do maligno no coração, já existe pecado. Agora, 1 Pedro 2, 22. Ele não cometeu pecado nenhum, e nem dolo algum se achou na sua boca. Aleluia! Muito bem, continuando então, eu precisei interromper o vídeo ali, porque o barulho estava muito alto aqui. Preste bem atenção nesse tema, sobre a mente de Cristo. 1 Pedro 2, 22, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum achou em sua boca. Então o padrão estabelecido pela mente de Cristo, pela mente do Senhor, é algo realmente inimaginável na conduta natural nossa como homens pecadores e falhos que somos. E sujeitos a todo tipo de tempestividades e influências, quais sejam elas. Por isso essa questão que eu venho trazendo, desenvolvendo aqui com vocês, e vou falar ainda sobre as questões do passado, sobre as situações espirituais, sobre guerra espiritual, sobre a metanoia. Preste bem atenção nestes dias que são muito importantes. Então, 1 Pedro fala que ele não cometeu nenhum pecado. Como então nós estamos dessa situação? Agora veja como Isaías fala, no capítulo 53 e o versículo 9. Mas, agora, veja o que Isaías fala no capítulo 53 e o versículo 9. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Nunca Jesus fez nenhuma injustiça. Percebe? A mente de Cristo que jamais julga. Agora nós, como que nós somos? Qual a nossa naturalidade? Qual a nossa tendência natural? Normal, sabe qual é? É que quando alguém que nos prejudicou, nos injustiçou, nos caluniou de alguma maneira, se ferra, se dá mal, sabe o que acontece? A gente tem a tendência de olhar e dizer assim, bem feito, quem mandou? Ainda bem que quebrou a cara. Mas essa não é a verdade da mente de Cristo. Essa é a verdade da mente do homem, do velho homem, que quer se justificar na carne, que deseja o mal e que se ressente realmente daquilo que são as problemáticas da sua vida e que não conseguiu ainda se libertar completamente diante do Senhor. Esse sentimento não estava em Jesus, porque o apóstolo Pedro mostra isso, ele não cometeu pecado, e Isaías diz que nunca nele houve nenhuma injustiça, de modo que o Senhor não se agradava com o mal de ninguém, e aqui em sua boca não achou dolo nenhum. E quantas vezes na nossa mente, os nossos pensamentos somos levados a pensamentos e a palavras que nós emitimos e proferimos que são literalmente danosas, mas o Senhor Jesus não, nunca, nenhum dolo se achou em sua boca, percebe? Então há algo tremendo por trás desta mensagem da mente de Cristo, há um domínio que o Senhor quer derramar em nossa vida.
pela palavra, pela lavagem realmente de água, pela palavra nas nossas vidas, da transformação da nossa mentalidade, da mudança do nosso coração, dos nossos sentimentos, para que daí sim você possa olhar para 1 Coríntios 2,16 e diz: quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Eu continuei indignado ainda com esta situação e com esta mensagem. E quando eu dei uma olhada nas outras versões correspondentes do mesmo versículo de 1 Coríntios 2,16, onde eu encontrei talvez alguma luz para isso. Veja, por exemplo, 1 Coríntios 2,16 na nova versão atualizada na linguagem de hoje. Diz assim, veja o mesmo texto. Como dizem as Escrituras Sagradas, quem pôde conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Veja, mesmo versículo, uma outra versão. E ele termina onde diz, na RA, né, na revista e atualizada, na versão revista e atualizada, onde diz, nós, porém, temos a mente de Cristo, na linguagem de hoje diz, nós, porém, pensamos como Cristo pensa. E aí muda bastante de você ter a mente de Cristo, aquilo que você processa dentro de você, nas suas intenções, e o que eu falei há pouco de Isaías, o que você acaba refletindo no seu juízo, no seu julgamento, para a justiça ou para a injustiça, ou naquilo que você acaba falando, emitindo, falando na sua boca, declarando, praguejando. Aqui toma um novo sentido, porque não é a mente de Cristo, mas nós pensamos como Cristo pensa. Talvez as traduções e talvez essas interpretações possam nos ajudar a compreender mais sobre isso. Porque pensar como Cristo pensa, aí já é algo que eu posso parar e refletir. Eu posso pegar a minha Bíblia e eu posso então pensar como ele pensa, aprendendo as coisas que ele falou, como ele resistiu, onde ele foi, quais sentimentos ele tinha, como ele ensinava, qual era o padrão realmente que ele validava. Ele olhava para os fariseus, mas ele abençoava os pecadores, ele comia com publicanos, mas ele exortava os saduceus, ele limpou o templo e chamou de casa de oração, mas disse também que destruiria aquele templo, confundindo todo mundo, imaginando que ele estava falando da destruição daquelas pedras, mas estava falando do seu próprio corpo. Então, ter a mente de Cristo traz um entendimento, mas pensar como ele pensa muda um pouco esse prisma, e isso ilustra muito no nosso coração. Então, nós podemos olhar as coisas através das Escrituras, e aí eu vou compreender então o que significa ter a mente de Cristo. Então, seria visar as coisas que são do reino, seria viver de acordo com o reino de Deus, estando em primeiro lugar nas nossas vidas, tendo um padrão de arrependimento, de perdão no meu caminho, de renúncia que vai dignificar o nome do Senhor para preencher o espaço das loucuras das nossas vidas pregressas, viver de modo piedoso, de modo caridoso, olhar as coisas com amor e permitir que o Espírito de Deus trabalhe na nossa vida, no nosso coração, uma nova mentalidade, para que daí então nós passemos a ter um ser, na realidade, um homem espiritual, este sim, que tem a mente de Cristo. Não que sejamos as pessoas como Jesus foi. Aliás, na ilustração de um pastor há muitos anos, que me lembrei, ele disse, olha, a Bíblia fala que a gente tem a mente de Cristo, não a mente de Jesus. Interessante essa questão dele, porque Cristo é o Messias, é o ungido, é o separado por Deus, é o misericordioso. E Jesus, olhando como Jesus, homem, ele era nascido da condição realmente gerada pelo Espírito de Deus no ventre de Maria. E a mente de Jesus, Jesus homem, ela realmente não encontrou pecado. Então ele dizia, uma coisa é a mente de Cristo, da misericórdia, outra coisa é a mente de Jesus, que tinha que confrontar os fariseus. Mas de uma forma ou de outra, não sei como você entende isso, talvez possa escrever aqui. O que eu creio é que esta mente de Cristo está relacionada à mente de um homem espiritual, que ele tem a condição no seu intelecto, no seu interior, trabalhado pelo Espírito de Deus, de olhar, parar e pensar 2 vezes antes de falar. Ele tem a capacidade de discernir as coisas segundo aquilo que o Espírito de Deus o treinou e o capacitou em nome de Jesus, sem emitir juízo e sem nenhum tipo de malignidade ou dolo. Em outras palavras, o que eu creio, a mente de Cristo, ela é aprimorada em nós, à medida com a qual nós, diante do Senhor, desenvolvemos
o dom do Espírito Santo se manifesta em nós. Desenvolvemos realmente o fruto do Espírito Santo. Paz, amor, longanimidade, sabe? E domínio próprio, mansidão, o amor. Essa é a verdade da mente de Cristo que precisa ser declarada e que ela precisa ser encontrada nas nossas vidas para que as malignidades todas, das distrações e distorções todas que estão por aí afora não tenham autoridade na nossa caminhada em nome de Jesus. Amém, queridos? Abra o teu coração e deixe que o Espírito de Deus habite plena e ricamente no teu caminho e no teu coração em nome de Jesus. E deseje ter a mente de Cristo completamente na sua vida através do quê? E como viver isso? Através de comunhão com Deus, através da marca da cruz, do perdão de Jesus sobre as nossas vidas e da obra do Espírito Santo de Deus em nós, nos aprimorando, nos aperfeiçoando. Se você está em crise de consciência, em traumas profundos, em situações de loucura e não tem conseguido concatenar as ideias, está para explodir, eu quero declarar hoje a minha oração por mim e por você em nome de Jesus. O Espírito de Deus nos alcance. O Espírito de Deus nos encontre, o Espírito de Deus nos chame a esta revelação e a esta realidade, para que o nosso padrão, como eu já descrevi na primeira parte desse vídeo, não seja o padrão do mundo e nem o padrão da igreja dos coríntios que queriam a validação daquilo que estava lá fora. Não, nós já temos a validação que vem dentro do nosso coração pelo poder, pela revelação do Espírito Santo de Deus em nome de Jesus. Amém? Trabalhe, estude, sirva a Deus, ande com o Senhor. Você vai ver que Ele vai te honrar em nome de Jesus. Deixe o teu pedido de oração aqui nos comentários, compartilhe essa mensagem, espero poder ajudar com esta série. Vamos para o próximo vídeo, não perca, vamos falar sobre a mente de homem. É uma revelação impressionante, dê uma olhada.